Agora sim, segunda temporada. Bom, eu vou tentar ser o mais breve possível, né? Como eu falei, eu acho que vocês gostam de alguma coisa um pouco mais curta. Deixem seus comentários se é isso que preferem mesmo. Ah, eu vou tentar ser um pouco mais objetivo, né? Talvez eu iria trabalhar as outras três aqui, mas eu vou tentar ser curto o suficiente para que seja palatável, né? Essa segunda temporada para vocês. Se você não assistiu o vídeo sobre análise geral, como eu disse, não está na no roteiro aqui, tá ali no home, tá ali como live, tá? Eu fiz uma live ao vivo, tanto no Instagram quanto no YouTube. Então, por isso que ficou um pouco mais difícil de achar. A primeira temporada já fiz a gravação normal, então eu espero que você tenha assistido esses dois vídeos, curtido e feito qualquer comentário só pra gente poder se guiar aqui e entender o que mais se tem como objetivo de vocês, né? Para que a gente consiga continuar nosso trabalho. Os poucos feedbacks que teve já são muito positivos, então por isso que deu essa motivação de fazer algo a mais. Então vamos continuar, né? Agora partindo para nossa segunda temporada. Então o que aconteceu na segunda temporada? A série vai imputar ali mais complexidade, mais conflito, né? Do que a primeira. Então ela vai explorar ainda mais essas dinâmicas de poder, a moralidade, a manipulação. Então tem novos personagens, né? Todo o desenvolvimento da trama e da questão toda de temas centrais ali ganham novos relevos, tem novas camadas de relevância contemporânea. Você tem a introdução da Tempesta, né, ou a Stormfront, como você queira, que é uma nova integrante do set. Ela adiciona uma dimensão perturbadora ali à narrativa. Então, a Tempesta, ela inicialmente é apresentada como uma super-heroína, progressista, carismática, e rapidamente revela sua verdadeira natureza como uma supremacista racial com laços profundos com o nazismo, né? Então, essa capacidade de manipular a mídia, as redes sociais para espalhar desinformação, cultivar seguidores, é tudo um reflexo direto das preocupações modernas com o uso das plataformas digitais para promover o ódio e a ideologia extremista, tanto de um lado quanto de outro. É claro que você vai ver sob uma nova dimensão que olha só como ela era boazinha e agora ela se rebelou para o lado mal, o lado do negro da força, né? Então é assim que se quer passar, como alguém que era da linha progressista boa, né? De uma pessoa que era agradável às mídias e que se tornou conservadora. Então, é de fato um xingamento, né? E como você percebe agora que você está acompanhando desde o começo aqui o canal das bases do conservadorismo, que não é nada disso que os conservadores defendem. Muito pelo contrário. Então o Capitão Pátria, ele fica desestabilizado, ele enfrenta desafios internos, externos, né? Que exacerbam uma paranoia dele lá e uma necessidade de controle. Então essa relação com a Tempesta, com a Stormfront, ela é complexa, né? Ela é marcada por uma ampliação de uma aliança inicial que ele tem ali baseado nas ideologias. E daí você vê o ponto onde o conservadorismo tem como coração ser uma anti-ideologia, né? Aquela que se contrapõe a ambos os sistemas e se põe na postura de ceticismo para ambos os lados, né? Vamos pensar melhor, galera. Tá certo isso? Então, eles têm uma atração mútua pelo poder, mas essa relação também vai ser marcada por conflitos, né, de poder, de controle. Então, à medida que o Capitão Pátria desconfia ali das verdadeiras intenções da Stormfront, a coisa vai se desdobrando. Então, essa dinâmica que entre eles destaca ali uma aliança que é baseada nos interesses egoístas, né, de ideologias extremistas e são inerentemente estáveis. O Brutus, por sua vez, ele continua essa cruzada contra os super-heróis. Ele agora vai intensificar essa descoberta pela sua esposa Becca, né, que está ali viva e tem o filho com o Capitão Pátria, que, como eu disse anteriormente, ele é o único naturalmente, né, super-herói. Todos os outros têm antídotos que fazem eles se tornarem.
E é um dilema, né, que força o Brutus a confrontar seus próprios valores, as limitações. Então essa obsessão pela vingança constante, né, que é testada pela responsabilidade de proteger o Ryan, é o filho da Becca, né, das influências malignas do Capitão Pátria. Então essa complexidade dessa relação com o Ryan vai adicionar uma nova camada emocional à personagem Brutus, né, e mostra que apesar dessa dureza, ele é capaz de ter um cuidado e se sacrifica pela figura do Ryan. A Luz Estrela, por sua vez, ela se desenvolve como líder dessa relação. Uh, ela junto com o Campbell, né? Então ela é testada pelas pressões externas. O Campbell ele continua representando a moralidade, a razão dentro do grupo. Ele busca equilibrar essa vida pessoal com a missão de expor essa corrupção dos super-heróis. Então ali a gente pode perceber uma tentativa honesta de instabilidade do sistema corrupto que tem até então. Então, é mais ou menos voltado para mudança de paradigmas ali do Thomas Kuhn, né? Então, ele tenta colocar anomalias, ele tenta entender, interpretar de forma que eu possa criar instabilidades tais que, de repente, ele possa eclodir por dentro. Aí você fala, nossa, essa é uma tipo de estratégia da própria escola de Frankfurt. Pois é, pois é. Mas é uma estratégia inteligente que eles estão ganhando. E ganharam. A gente pode dizer que eles conseguiram chegar muito longe, né? Muito longe. Com a sua teologia da libertação, se infiltrando nas igrejas, se infiltrando, né, com a sua missão integral e a coisa da justiça social, né? Então, eles chegaram lá. Eles chegaram lá. Então, o Campbell está fazendo alguma coisa que, a princípio, não é um problema, né? Então essa evolução, perdão, ela vai refletir essa crescente confiança nessa determinação em lutar por um mundo mais justo. E aí, como Roger Scruton vai dizer, não é só os revolucionários, os progressistas que lutam pela justiça social, mas os conservadores também. Então, mesmo que se exija sacrifício pessoal significativo, ele parte para a briga nesse sentido. Então, a relação com a Annie ali, com a Luz Estrela, é uma fonte que força o conflito moral. E a gente falou de conflito moral no vídeo da primeira temporada, que também é um farol de esperança em meio ao caos. Então, a Annie ela enfrenta esses desafios cada vez maiores ao tentar navegar, né, na política interna do set, tentar manter essa integridade dela. E essa luta para expor as verdades sobre as sombrias, né, sobre a Fault, ela torna-se ainda mais perigosa com a presença da Tempesta ali e a crescente instabilidade do Homelander. Então, a Annie ela é constantemente pressionada a se confrontar com as expectativas corruptas da Volt, mas a sua determinação, né, em lutar pela verdade, pela justiça, mantém ela resiliente nesse sentido e tudo mais, né? Aí você tem o The Deep, né? Que ele aparece ali como o profundo, né? Que é uma busca desesperada por aceitação, pela redenção. Ele se junta a essa organização que, semelhante a uma seita, promete ele ajudar ele a recuperar o status, né? Então essa vulnerabilidade, essa facilidade com que ele é manipulado vai refletir toda essa exploração de indivíduos em busca do pertencimento e busca de um propósito. Então essa trajetória do Profundo, ele destaca os perigos dessa busca pela validação a qualquer custo, mostra como que a manipulação e o controle ele pode facilmente corromper por conta dessa tentativa de redenção, né? Então, a Volt ela usa novas táticas ali para manter o domínio, critica a forma como grandes corporações elas podem confrontá-la ali, mas ela não tem um concorrente direto que faz monopolizado ali o contexto e que, por sua vez, esse monopólio, sob a ótica de conservadorismo, ele é prejudicial. Então assim como a Standard Oil teve que se transformar em Standard Oil of California, Standard Oil of New Jersey, of New York, of Ohio, as ações antitrust elas são importantes sob a lente do conservadorismo justamente para você não centralizar
poder na mão de um só, né? Bom, como eu prometi, eu tentativa de ser um pouco mais breve, vamos para os arquétipos. Caramba, aprender, vai aparecer uma coisa arquétipo. Não vai aparecer não, porque eu não vou editar. Eu não edito. A não ser que vocês queiram, eu quero edição pra assistir na televisão e tudo mais. Bota nos comentários aí. Se tiver zilhões de solicitações, eu penso em pagar alguém pra editar. Tá bem? Bom, a Tempesta, ou a Stormfront, ela é uma personagem com um passado sombrio que vai se revelar como uma supremacista racial, como eu comentei. E ela tem ali... É uma das primeiras super-heroínas, né? Que é criada pelo composto V lá, né? Então essa capacidade de manipular a mídia, as redes sociais para promover as suas ideologias, que vai se decorrer ao longo de toda a série, ela é um reflexo direto das preocupações modernas aí com o uso das plataformas digitais, com a desinformação, como eu já disse. E a desinformação, diferentemente da manipulação por si própria, o que a desinformação é? É criar uma forma de... é uma espécie de arma da contra-inteligência, muito utilizada em segurança, em cybersecurity como um todo. Informações terrivelmente falsas, mas que convencem aquele que está lendo e que está vendo, de forma que ele é levado a acreditar com fundamentalismo ali toda a arguição que está sendo dada por meio da ótica da desinformação. E fique como, inclusive, como dica de leitura desinformação do Ion Pacepa, tá? É interessantíssimo, interessantíssimo. Tem ali uma tese pra gente estudar o que é desinformação. Então, essa relação deles, né, do Capitão Pátria é super complexa, né, e ele vai ser depois traído ali pela sua força, pela convicção, mas também vai desconfiar da sua agenda e dessa influência crescente. Bom, a Luz Estrela, ela vai enfrentar esse dilema, como a gente comentou, esses perigos da moralidade, né? Essas coisas todas que estão aí se apresentando para ela tentar se posicionar, né? De uma maneira mais moral, a maneira mais moral possível. A Victoria, ela vai trabalhar esse arquétipo daquela pessoa que continua vivendo entre dois mundos, né? Como a gente comentou da primeira temporada. E o Trem-Bala, depois que ele é expulso do set, ele luta para encontrar um novo propósito. Então tem uma história de declínio ali e busca por redenção, que vai refletir toda essa dificuldade de superar os erros do passado, pela busca por uma nova identidade, né? Ele sempre está tentando se aproximar do irmão, do sobrinho, e essa coisa toda que se dá, né? E ele fica nesse conflito moral o tempo inteiro, o tempo todo, né? Então é isso, pessoal. Eu acho que deu, né? A segunda temporada ela aprofunda essas temáticas que são estabelecidas na primeira, explora algumas complexidades dessas relações interpessoais, da manipulação da mídia, da luta constante pelo poder, pela moralidade, e tem uma introdução ali da Victoria e da Tempesta, que eu coloquei a Victoria, inclusive, erradamente na primeira temporada, mas ela aparece na segunda. Fiz uma análise dela, mas né, acho que não tem problema, você sabe que ela aparece na segunda e que vai adicionar essas camadas novas de conflitos, e a questão ética e manipulação das mídias fica mais forte do que nunca, tá bem? Então era isso, espero que a gente se veja aí na terceira temporada. Um grande abraço.